volta aqui com Plano B com Jaqueline Meireles. Agora eu vou conversar um pouquinho não, quero conversar muito, tirar todo o conteúdo que ele tiver para passar pra gente, com o Dr. Ricardo Nacal. Ele vai falar sobre terapias orientais, inclusive nos tratamentos para ajudar na ansiedade, depressão e outros males, né, que é do mundo moderno. O Ricardo Nacal, ele é fisioterapeuta, massoterapeuta, especialista em gerontologia e acupuntura. Vamos ver quais os benefícios que todos esses tratamentos trazem pra gente, né? Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Jaque. Joia. Me fala uma coisa, o que é gerontologia? Gerontologia nada mais é do que cuidar da terceira idade. Como eu sou fisioterapeuta e sou especialista em gerontologia, que é cuidar da terceira idade. Ai, que bacana, né? E hoje em dia a terceira idade está tendo uma longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais, mas precisa de qualidade de vida realmente para poder estender esse tempo de vida, não é isso? Hoje em dia já é classificado até uma quarta idade, né? Ah, é? A partir de 80 anos já é a quarta idade. Então o que acontece? Está aumentando a expectativa de vida e diminuindo a natalidade cada vez mais. Por isso a importância de especializar na área da gerontologia. Ah, que bacana. A sua responsabilidade com a saúde, ela vem desde a sua infância? Você, quando pequenininho, já se preocupava com esse tipo de coisa? Me preocupava, não só me preocupava, como tinha problemas, né? Eu, na verdade, decidi ser fisioterapeuta porque eu tinha, né, quando criança, uma escoliose em S, né, que é um desvio da coluna bem importante. E fiz mais de 200 sessões de fisioterapia, RPG, musculação, tudo para melhorar a minha postura. Graças a Deus, hoje em dia ela é alinhada, graças a esse tratamento. Se não fosse a fisioterapia, estaria tortinha até hoje. Então você acha que a fisioterapia para você foi um start, de repente, para você começar a pensar nessa questão de postura, da saúde, do corpo? Você acha que pode ter vindo daí, então, esse seu interesse pela terapia? Sem dúvidas. Foi quando eu conheci minha terapeuta, né, a fisioterapeuta Sueli, graças a Deus, que ela me pôs nesse caminho, me incentivou, sempre me tratou com RPG e fisioterapia. Graças a ela, estou bem hoje em dia e estou seguindo essa missão. Mas você já tratava com terapia oriental naquela época ou não? Não, a terapia oriental veio por volta de 18 anos, que eu estava na fisioterapia e sentia a necessidade de fazer algo a mais, algo diferente, né? Como eu gostava muito de mexer com as mãos, aí decidi fazer um curso técnico de massoterapia. São 2 anos de curso técnico aí que eu fiz, numa escola bem importante que me deu todos os conhecimentos da massagem. Porque é um moço bonito, né? Tem mais pinta de modelo e no final das contas acaba trabalhando com saúde, com terapia oriental, que é uma coisa totalmente diferente, né? Quando a gente olha assim pra você. No que se fundamenta a terapia oriental? Bom, a terapia oriental, ela se fundamenta em 4 pilares. Fitoterapia, Tuiná, que é um tipo de massagem, Tai Chi Chuan e acupuntura. São os 4 pilares. Esses 4 pilares, tudo visando o bem-estar da pessoa. Para você ter ideia, quando você vai para um hospital na China, você primeiro é tratado com fitoterapia, acupuntura, massagem, fisioterapia. Se nada der certo, aí eles partem para o medicamento químico. Entendi. Entendeu? Então a importância disso, desses pilares. E também é interessante um hábito que o chinês tem, né, muito, toda manhã ir num parque, realizar exercício de Tai Chi Chuan, Qigong, que são exercícios que você trabalha a sua energia vital, para longevidade, qualidade de vida. É um hábito que nós poderíamos passar a ter também, que ajuda muito. O que é Yin e Yang, que a gente escuta muito falar, né? Mas qual a diferença entre um e outro? E está tudo relacionado com o bem-estar do corpo. Yin e Yang são energia. Isso. Yin e Yang são energias opostas que se necessitam. Elas se permutam, tudo muda, né? Tudo se permuta. Por exemplo, a mulher é Yin, o homem é Yang. Parada é Yin, movimento é Yang. Dia é Yang, noite é Yin. Então, como se fosse são 2 energias que se precisam, se permutam. E é a lei de todo o universo. E isso está em tudo no universo, inclusive no nosso corpo. Como é que funciona isso no nosso corpo, então? Nosso corpo tem órgãos e vísceras. Tem partes yin, partes yang. Né? Quando um desses dois está em excesso ou deficiência, acontece um desequilíbrio energético. Então, através da acupuntura, a gente consegue equilibrar essas energias. A gente não chama de doenças, nós chamamos de síndromes. Quando acontece um desequilíbrio, no nosso corpo tem meridianos, né? São 12 meridianos, rim, baço, fígado, intestino, pulmão,
estômago. Então a gente trabalha equilibrando a energia de cada órgão e víscera, pelos pontos de acupuntura. E através de quais mecanismos essa energia do homem ela é alterada? Como é que isso daí, como é que a gente altera toda essa nossa energia? Como que a gente desequilibra, no caso, né? Exatamente. Tem várias maneiras de desequilibrar a nossa energia, né? A vida muito agitada que a gente leva. Estresse. Né? Estresse, ansiedade, né? Excesso de atividade sexual. Ah, é? Também, você acaba consumindo uma energia que a gente chama de Jing, uma energia vital que nós temos, você acaba consumindo ela. Pensa que você nasce com uma energia, como se fosse aqueles joguinhos de luta, você tem uma energia. E aí você tem uma energia adquirida. A energia adquirida é nossos hábitos, a energia ancestral é essa que você nasce como um todo e que vai se esvanecendo. Né? Então cada vez que nós realizamos extravagâncias, excesso de atividade sexual, excesso de atividade física, alimentação inadequada, excesso de trabalho, a gente consegue alterar, desequilibrar nossa energia. E isso daí vai afetando e vai desequilibrando e vai afetando alguns órgãos, é isso? Isso, lembra? Afeta o yin e yang. Entendi. E aí depende de cada sistema, né? Você pode quebrar tudo isso. E como é que você faz o diagnóstico desse paciente quando ele entra aqui no teu consultório? Como é que você consegue avaliar qual é o problema dele? Antigamente o chinês só podia observar, ele não poderia tocar nas pessoas para fazer nada, nem para avaliar. Então as mulheres usavam roupas compridas, né? Nem o pulso podia se tomar. Então o chinês utilizou muito da observação. A compleição facial indica bastante no meio diagnóstico o pulso e a língua. São os meios diagnósticos mais importantes que nós temos, fora uma anamnese detalhada que a gente faz de cada paciente. Aí chega, faz a anamnese, aí você pede para colocar a língua para fora. Isso. Pega o pulso da pessoa. Isso. Aí tem aqui uma coisa da pele. Bom, se bem que a pessoa, quando ela já começa a ficar abatida logo de cara, você já percebe, Isso, começa a ficar com um aspecto mais pálido, né? Mais opaco, né? Mais sem vida, sem luz. E através dessa observação, você já sabe qual é o órgão que está sendo atingido? Eu diria que é o conjunto, a observação da compleição facial, do pulso e da língua, junto com a anamnese a gente consegue saber exatamente que órgão que está afetado. Tem que ser o conjunto, às vezes engana um pouquinho. Ricardo, eu já vi a acupuntura ser exercida de várias maneiras, com agulha, com esfera, com sementinha. É tudo a mesma coisa? Tudo chega ao mesmo fim? Chega sempre no mesmo objetivo? Chega sempre no mesmo objetivo. O que eu digo que a agulha é um facilitador. A agulha é um pedaço de aço inoxidável. Tá? Você pode usar, o que importa é você acertar o ponto correto, tratar, saber diagnosticar o paciente. Né? E aí você acertar o ponto meridiano, e aí você pode utilizar esferas, como semente de mostarda, cristal radiônico, magneto, laser, enfim. O que o meu mestre falava muito, que importa é a intenção do terapeuta. Quem tem aversão à agulha, por exemplo, não vai querer fazer acupuntura com agulha, até se coloca, né, na retaguarda, fala, não quero fazer acupuntura porque é agulha. O magneto, a gente sabe que é um ímã, eu não sei que tipo de pedra que você usa, é hematita? Não, não sei te explicar, um magneto, não consigo te definir. Porque ele chupa a energia, né? O magneto chupa a energia. A sementinha cada um tem uma função, né? Mas ele tem as duas polaridades, o polo negativo e o positivo. Então, dependendo do paciente, a gente tem um instrumento que chama O-ring, depois até eu posso mostrar se você quiser, que ele consegue medir energia. Se você estiver precisando de um polo negativo, a gente vai medir e vai abrir. Esse O-ring vai ficar mais fácil de apertar, como se fosse um dinamômetro. Eu aperto, fica mole ou fica duro. Então aí eu meço, dependendo eu coloco o negativo ou o positivo na região. Mas independente de qualquer coisa, a acupuntura, para quem tem medo de agulha, pode ser feita com as sementinhas e vai chegar com o mesmo resultado. A acupuntura sistêmica pode ser feita com semente de mostarda, né? Normalmente a gente usa 2 sementes pretas e uma branca para harmonizar, 3 sementinhas pretas para tonificar e 3 sementinhas brancas para sedar. Isso lembrando que varia de acordo com cada linhagem, tá? De aprendizado. Então, olha, a medicina chinesa, ela relaciona doenças a deficiências de órgãos do corpo, né? Dá para você, só pra gente ter mais ou menos uma ideia, que tipo de doença com que tipo de órgão? Por exemplo, você pode ter
olha só que interessante. Para nós, queda de cabelo, unha fraca, a coloração do cocô indica muito pra gente, né? Ah, é? Sim. Por exemplo, se você tem queda de cabelo acentuada, se você tem unhas fracas, com certeza você tem uma deficiência de Chue, de sangue. A gente fala. Então, na acupuntura, tem pontos que ajudam na tonificação do sangue, né? Energeticamente, você está com deficiência de produção de sangue. Então, a gente tem pontos que ajudam nisso, tem ervas que ajudam nisso, fitoterapia chinesa. Gente, isso é fantástico, eu acho o máximo, porque você não precisa ingerir medicamento, você acaba beneficiando o teu organismo, não ingerindo medicamento, para fazer um tratamento terapêutico totalmente natural, Isso. em que o seu corpo só, ele vai se bastando, né? Você vai estimulando o corpo. Você estimula o corpo com a acupuntura até ele voltar ao seu normal e começar a trabalhar sozinho. Entendi. Da maneira correta. Para você ter ideia, por exemplo, as fezes, uma fezes com mais quebradiça, que não tem formato, indica uma deficiência de energia do baço, que o baço armazena o sangue também. Então, tem... E tudo isso na ficha de anamnese você pergunta? Tudo isso nós perguntamos, desde cor da urina, qualidade das fezes, se o odor é fétido ou não, tudo isso nós perguntamos na anamnese. Muito bacana. E como é que você consegue identificar qual é o órgão a ser tratado? Justamente por essa observação? Isso, pelo conjunto, né? A complexão facial, a língua, o pulso, a anamnese bem correta, vai ajudar a identificar. Bacana. E como é que a medicina chinesa ativa, porque eu sei que ela ativa, quando você atinge o equilíbrio, a medicina chinesa, ela ativa a autoconscientização, ou seja, a pessoa começa a olhar a vida com outros olhos, né? Porque se a pessoa chega para você estressada, você faz todo um equilíbrio energético nela, ela volta a ter consciência de quem ela é, o que ela tá fazendo, né? De como se comportar, de viver melhor. Isso é qualidade de vida, gente. E como é que você faz todo esse equilíbrio através de todo esse tratamento? Se a pessoa chega aqui, é porque eu tô estressada, porque eu tô com dor aqui, porque eu tô com dor na coluna, tudo isso mexe com a qualidade de vida, né? E aí isso ativa a autoconscientização da pessoa. Ativa. O que acontece hoje em dia, as pessoas estão tão agitadas que tem excessos de pensamento. O excesso de pensamento não consegue fazer a pessoa muitas vezes raciocinar da forma adequada, dormir da forma adequada, memória fraca. Então, assim, o que a acupuntura traz é uma autoconsciência, traz você para você mesmo, né? Então é muito interessante, porque padrões de insônia a gente trata, padrões de memória fraca, padrões de enxaqueca, padrões de cansaço, padrões de anemia, a gente consegue melhorar bastante com a acupuntura. A medicina chinesa é fantástica, né? Não só a acupuntura sistêmica, mas a auriculoterapia também é um complemento muito bom. Agora, se o paciente vem aqui, o diagnóstico é feito, mas se o tratamento é realizado e não existe essa autoconscientização do paciente, como é que você procede? É difícil não existir essa autoconscientização. O que pode acontecer é demorar algumas sessões a mais para isso acontecer, mas sempre vai ter uma melhora. Praticamente em todos os casos tem melhora. Raríssimos casos que não tem. No modo geral, é muito indicado. Dores, questões emocionais, é bem fantástico. Na verdade, assim, se você atinge um equilíbrio, né, energético, você vai conseguir um equilíbrio orgânico, você vai conseguir um equilíbrio emocional. Então, de fato, se a pessoa se dispõe a fazer um tratamento desse, vai ajudar em tudo, né? É interessante que tem pessoas que são céticas, né? Vêm desacreditando na acupuntura. Mas mesmo essas pessoas céticas vêm desacreditando e com o passar das sessões começa a ver benefícios e vira fã. Vira fã da acupuntura e vem toda semana, mesmo sem ter dor, sem ter questões emocionais extravagantes, estão aqui toda semana fazendo acupuntura, porque vê que aquilo é importante para a vida delas. A medicina chinesa, a gente sabe que é uma medicina milenar, né? Isso daí tem, milênios. Isso. Só que ela é tratada da mesma maneira até hoje, ela é praticada da mesma maneira até hoje, ou houve uma evolução como a terapia, a medicina tradicional? Ela continua com os mesmos fundamentos? Sim. Ou ela evoluiu? Ela continua com os mesmos fundamentos que são bem antigos, né? A medicina chinesa tem mais de 5.000 anos. Antigamente, para você ter ideia, era feito com espinhos de peixe.
Hoje em dia as agulhas são de aço inoxidável. Houve evolução. Hoje em dia você pode realizar laser, pode usar esferas, cristais radiônicos, que é uma invenção do meu amigo Raul Breves. E é fantástico. Antigamente as ventosas eram feitas de bambu, chifre de boi. Hoje em dia é copo de acrílico, copo de vidro. Né? É bem... Então avançou sim. Os fundamentos são os mesmos. Nunca vai mudar esses fundamentos que são milenares, são muito sábios. Tá? Mas algumas técnicas, as ferramentas, a parte elétrica também, tem aparelhos que dão choques, estímulos. Foi uma evolução sim. Ah, que bacana. E a medicina chinesa, ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde? Não só é reconhecida, como tem artigos que mostram comprovações pela OMS, né? Tratar doenças respiratórias tem uma comprovação muito alta. Doenças musculoesqueléticas têm uma eficácia bem alta, como artrite, artrose, bursite. Tem uma classificação altíssima pela OMS, é bem reconhecida. E como é que ficam os médicos tradicionais quando eles veem que porque eu acho que deve existir uma certa resistência, porque a medicina tradicional, ela olha o paciente de um jeito, a medicina oriental olha o paciente de uma outra maneira. E como é que fica? Existe um conflito aí? Não, total. Você tocou num ponto polêmico, né? Assim, antigamente, os médicos chineses vieram para o Brasil para ensinar os médicos a aplicarem acupuntura, né? Só que pensa que de uns bons anos para cá os médicos querem tirar o direito dos seus mestres de exercerem acupuntura, sendo que eles aprenderam com os mestres que não são médicos. Então teve esse conflito, tem a história do ato médico e tal, mas muitos médicos bons ainda recomendam acupuntura, médicos conscientes, né? Porque cá entre nós, se a acupuntura fosse um mercado de reservas somente dos médicos, o principal prejudicado é o paciente. Não tem médico para tratar todo esse povo. Não tem. Então é necessário, realmente, todo profissional da área de saúde que é especialista em acupuntura tem mesmo que aplicar acupuntura, porque senão quem vai sofrer é o povo. O povo que não vai ter o acesso. Não tem tanto médico. Você percebe que os médicos, eles indicam alguns médicos... Porque hoje em dia a gente encontra nos hospitais alguns médicos, até alguns hospitais, que aceitam e que indicam essas terapias alternativas, né, nos tratamentos para doentes com câncer, ou com depressão, ou com síndrome do pânico, enfim, com vários transtornos e várias doenças. E até para poder ajudar, beneficiar, tirar um pouco da dor desse paciente. Alguns hospitais, eles aceitam, eles indicam esse tipo de tratamento. Mas, de uma maneira geral, os pacientes que vêm para você aqui, eles vêm com indicação de algum médico tradicional, ou eles vêm por ouvir falar, ou porque sabem, ou porque leram a respeito? Acontece uma mescla. Eu tenho contatos com bastante médicos, assim, e eles me indicam bastante. Porém, vem aquele paciente que pesquisou, que leu, que quer conhecer o trabalho. Mas eu acredito que está mudando isso, os médicos estão cada vez mais conscientes, estão indicando sim. Uma minoria acha que é bobagem, não presta para nada, mas eu acredito que é por desconhecimento. Porque cada vez mais que as pessoas vêm, gostam, aderem e... Se não fosse bom, não tava tantos anos aqui, né? Tratando... Se você ver, a acupuntura trata do maior povo do mundo, que é a China. A China. Mais de 5.000 anos. É grande valor, né? De grande valor. E hoje em tem que dia ser não é respeitado. alternativo, é uma medicina integrativa. Né? A gente não quer tomar espaço de ninguém, a gente quer agregar, somar, multiplicar, não subtrair nem dividir. Só isso. Pacientes que sofrem com dores de doenças terminais ou câncer, ou seja lá, mal de Parkinson ou alguma outra doença degenerativa, a acupuntura ela ajuda nesses casos? Ajuda bastante. Melhora a qualidade de vida? Melhora a qualidade de vida. Pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, tem muita náusea, enjoo, dor de cabeça. A acupuntura pode ser associada para diminuir esses colaterais. É muito efetivo. Que bacana, essa informação eu não tinha, porque a gente imagina que a acupuntura, como ela vem para equilibrar toda uma energia do corpo que está em desequilíbrio, se você está fazendo um tratamento que é muito, muito forte, né, e te causa desconforto,
Obviamente, a gente só tem que pensar que a acupuntura vai ajudar nesses casos, trazendo esse equilíbrio do corpo, esse equilíbrio energético e esse bem-estar. Não só traz, né? Porque para acupuntura a gente tem assim, ou é uma deficiência de energia, um excesso de energia, ou calor, ou frio, ou vento, né? A gente não chama de doenças, nós chamamos de síndromes. Então é um pouco diferente a maneira ocidental de ver da oriental, é bem diferente. E a depressão, como é que a medicina chinesa enxerga a depressão? Cada órgão, ele é correspondente a uma emoção, tá? Então, por exemplo, a depressão se refere muito a uma falta de autoestima, uma negatividade, uma falta de afinco na vida, né? Então, a medicina chinesa, cada órgão é uma emoção. Então, por exemplo, o pulmão é tristeza, o fígado é raiva, o rim é medo, o baço é preocupação. Então, a gente tem que ver o que está levando aquele paciente a ficar em depressão. Qual o sistema que está sendo afetado? Para aí sim nós conseguimos equilibrar ele através dos meridianos. Normalmente é um caso de tristeza, pelo pulmão, né? A gente consegue tratar o meridiano do pulmão. É porque a angústia ela fica aqui, né? Eu tive depressão e aí fica aqui aquela coisa, aquele buraco, aquela dor, aquela angústia, medo, é tudo, mas fica tudo concentrado aqui, exatamente na região do pulmão. É um conflito de coração e mente. Na medicina chinesa o coração abriga a mente. Entendeu? É bonito, né? O coração abriga a mente. Se a mente não tá boa, o coração não vai estar bom. Se o coração não tá bom, logo a mente também não tá boa. Começa a vir excesso de pensamentos ruins também. Entendi. Entendeu? Então a gente trata pelos meridianos, cada meridiano tem vários pontos de acupuntura e conseguimos melhorar bastante esse quadro aí. Qual é a diferença da acupuntura feita nos dedos e nas costas? Ou na orelha, não sei, mas tem alguma diferença? Ou o paciente escolhe onde que ele quer fazer a aplicação? Não, é assim, normalmente nós indicamos, depois da anamnese, pulso, língua, nós vemos quais pontos melhores para esse paciente. Temos pontos nas costas que trabalham bem o emocional, que são os pontos Shu dorsais, que a gente chama, né? Que são pontos de bexiga, meridiano de bexiga. Na segunda linha tem os pontos da alma, são 7 pontos, né? São 14 no total de cada lado, mas são 7 pontos principais ali que a gente consegue tratar. Pulmão, rim, fígado, baço e por aí vai. Entendi. A ansiedade também, a síndrome do pânico, também estão relacionados com a mente e o coração? Total. A síndrome do pânico, eu sempre digo que eu gosto de usar um exemplo. Pensa numa casa que você tem de repouso, uma casa de passeio, veraneio, né? Não sei. Então você tem lá 3 chuveiros para dar conta de 3 pessoas que vão lá eventualmente. Só que de repente chega 20 pessoas para usar aqueles 3 chuveiros durante 20 dias. O que vai acontecer? Uma sobrecarga. Pode desarmar disjuntor, pode dar uma pane elétrica, é a mesma coisa que o nosso corpo. Então quando a pessoa está com excesso de trabalho, excesso de estresse, sobrecarregada, ela começa a ter sintomas que pode gerar a síndrome do pânico. E tudo isso por medo. E aí o que acaba acontecendo? O paciente tem medo de sentir medo, não é comum? Você, por exemplo, não sei, acho que você passou por isso, né, Jaque, pela essa síndrome do pânico. Sim, né? passei. Então, por exemplo, medo de entrar no barco, né? O barco tá lá, você não tem medo de entrar, você tem medo de sentir o medo, você pode até enfrentar, mas você tem o medo de sentir o medo. Exatamente, porque você já conheceu, já teve aquela sensação, você tem medo de sentir aquele medo novamente. Então quando você tem essa sobrecarga de estresse, questões emocionais, você vai diminuindo aquela energia que a gente conversou, que é o Jing, vai sobrecarregando e exaurindo ele. Então por isso que você sente um padrão muito forte de medo. Que o Jing é abrigado nos rins, o rim armazena a energia essencial, a essência. Tá? E você se sente responsável pelos seus pacientes? Enquanto você não vê o resultado, você não fica satisfeito? Como é que funciona isso? Porque como um médico, né, como um fisioterapeuta ou como acupunturista, você quer efetivamente o resultado, 100%. 100%. Acontece de não conseguir o resultado, de repente o paciente desiste do tratamento por algum motivo. Como é que você se sente com relação a isso? Frustra? Frustra, gera uma sensação de impotência, mas eu fico com a minha consciência tranquila porque quando o paciente chega, eu costumo fazer a avaliação
e vejo o que é melhor para ele. Eu abro um leque para ele, ó, você tem depressão, um exemplo, você tem depressão, você pode passar com a psicóloga, você pode passar com o médico, você pode passar comigo. Vamos juntar esses três que são o melhor caminho que eu penso, né? Pode ter terapias que sejam complementares que eu indicaria também, eventualmente. Eu fiz o meu melhor, né? Eu sempre tento fazer o meu melhor. Só que às vezes não responde. Então, cabe a nós a continuarmos indicando, procurando soluções, se atualizando, conhecendo novas técnicas para tentar resolver o problema desse paciente. Porque é muito ruim você deixar o paciente sentir essa sensação de impotência é horrível. Mas tem que aprender a trabalhar com isso, que eventualmente um paciente ou outro não vai responder tão bem. Eu separei algumas ferramentas que o Dr. Ricardo Nakal usa para mostrar para vocês. Eu quero mostrar rapidinho, nosso tempo está acabando, mas só para as pessoas terem mais ou menos uma referência do tipo de tratamento que você faz aqui, levando-se em consideração que tanto problemas de coluna, eu quis abordar essa questão da ansiedade, da depressão, porque é o mal do século. Então as pessoas estão sofrendo muito de muitos males que envolvem a ansiedade, né? Então, sabendo que a acupuntura e outros tratamentos que você faz estão ligados ao bem-estar, né, e a saúde emocional, foi essa informação que eu quis trazer para os nossos internautas. Eu queria que você mostrasse rapidamente o que você tem aí de ferramenta e o que você trabalha com cada uma delas. Bom, aqui são as sementes de mostarda que eu tinha te falado, né, que podem ser utilizadas no lugar de agulha para quem tem medo de agulha, né? Gente, esses martelinhos que não são martelinhos, são martelões. Esse daqui é o meu amigo, né? Ele assusta um pouquinho, né? Assusta. Não, mas isso daqui é pra melhorar a dor, tá? Isso aqui não dói, é uma técnica indolor, é super discreto, parece muito extravagante, mas é tranquilo. E nós ajustamos as articulações com essa técnica aqui. Eu já fiz na coluna e funciona mesmo, foi muito bacana. Dores articulares, até musculares, nós conseguimos melhorar, tá? Lombalgia, dor no joelho, dor no ombro, cervicalgia, tudo a gente consegue dar um jeito assim com essa técnica que se chama New Seitai. Muito boa. Bacana. Tá? E aí para cada região do corpo tem uma cunha específica, né? Por exemplo, essa daqui é de quadril, né? Então nós colocamos no quadril aqui e ajustamos. Às vezes o quadril tá com desnível, um lado mais alto do que o outro, então a gente vai e consegue ajustar. Né? Aí acomoda esse daqui e bate com o martelinho. Isso aí. Então seria mais ou menos assim, né? Ai. Gente, não dói, viu? Não Já dói. fiz, não dói. Não dói, é muito pelo contrário, você sai daqui sem dor. É muito bom. E aqui também tem a técnica da ventosa, né? Essa daqui é um vidro temperado, né? E essa daqui é de acrílico. Essa aqui que o Michael Phelps está usando, utilizou agora, né? Que ela vai ajudar a tirar as estagnações de energia, os bloqueios que estão naquela região das costas, né? Assim promovendo maior circulação, eliminando dores, etc. E essa daqui eu gosto muito de usar porque é uma ventosa deslizante. Essa daqui eventualmente deixa marcas, tá? Porque é fixa, tá? A não ser que passamos um óleo e deslizamos. Mas eu ainda prefiro essa daqui que é de vidro temperado, que a gente passa um óleo e desliza nas costas. Além de ser muito gostoso, ela tira as estagnações, dores, tensões musculares. É muito bom. Muito obrigada, Ricardo. Foi riquíssima a nossa matéria. Eu agradeço a presença de vocês de novo aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ele tenha passado as informações necessárias para que você tenha uma melhor qualidade de vida. E quero te convidar também para conhecer o 5.0.com, que é o meu site, onde tem várias matérias que eu publico sobre bem-estar, autoestima, com vários profissionais. E também o meu site, que é o Plano B, que vão entrar todas as matérias, né, todos esses vídeos que a gente está colocando aqui na internet. Muito obrigada a vocês e até a semana que vem. Um beijo.